Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 20 de dezembro de 2024, sexta-feira. Muito provavelmente o último episódio do ano. E eu tenho que confessar que eu estava até esse exato momento aqui muito inseguro se eu já estava pronto para gravar ou não. Eu falei, cara, quer saber? Eu acho que eu vou esperar um pouco mais. Eu não sei muito o que dizer. É uma responsa, né? Como é que eu fecho esse ano? Será que eu não deixo para amanhã, sábado? E aí eu pensei um pouco e, puxa, eu acho que talvez seja mais sincero, talvez seja, sei lá, mais pertinente, inclusive, seja mais representativo, justamente eu registrar essa minha situação de incerteza, essa situação de quase que um limbo, né? O que dizer, o que pensar, o que vale a pena, o que faz sentido dizer para encerrar esse ano. Um ano que, para quem acompanhou, e eu acho que o seguro de saúde de vocês não cobre esse tipo de exposição, né? Para quem acompanhou esse ano, que foi um ano, para mim, bastante tumultuado, não tanto do ponto de vista pessoal, não aconteceram coisas, mas nada muito dramático, mas talvez mais em termos de sentimento e de pensamento e de crença. Eu termino esse ano, eu acho, pelo menos que eu me lembre, num estado ou num sentimento muito diferente de um ano atrás, né? Foi um ano que, para mim, várias, sei lá, certezas e vários projetos, eles simplesmente perderam um pouco o pé. Por quê? Talvez por conta do ChatGPT, talvez por conta da eleição do Trump, talvez por conta do Nunes e do Tarcísio aqui em São Paulo, talvez por conta do Lula, talvez por conta de, afinal, todos nós, não é? Talvez por conta de ver que todos os esforços para chamar a atenção de todos para os temas que estão aí batendo a nossa porta, não é? Não aparentemente surtaram resultado nenhum, a gente continua sem nenhum desvio de rota na direção do que parece ser algo bastante desconfortável para todo mundo. Então, por essas e outras, eu termino esse ano praticamente em branco, né? Todo final de ano, eu com muito prazer, inclusive, eu preparo algum tipo de mensagem de Natal. Eu venho fazendo isso desde que o mundo é mundo, cartõezinhos, pagininhas, brincadeirinhas, imagens, textos, né? Eu sempre apronto alguma e isso é sempre uma coisa que vem muito naturalmente, eu consigo fazer com muita facilidade. Mas eu estou atrasado, semana que vem já é Natal, né? O Ano Novo está aí, e eu não sei, eu olho para a tela do computador, eu não sei, não, é um branco total radiante. Bom, é melhor um branco total radiante que um buraco negro, não é? Mas eu ainda não sei. Então aguardem, é provável que nos próximos dias tenha alguma iluminação e eu descubra alguma coisa um pouco mais empolgante para compartilhar com vocês, mas eu estou num estado interno de incerteza e de estaca zero, que realmente eu não esperava vivenciar, sei lá, aos 60 anos. Você imagina que numa certa idade você já está um pouco mais consolidado, não é? Mas não sei, deve ser a sina do nome, quando se chama René, que René quer dizer Renato, né? Acho que Renato quer dizer renascido, tem essa sina de você ter que ficar renascendo várias vezes, né? E depois de tantos renascimentos e reinvenções, essa sensação de você estar diante de, né, uma situação para a qual os seus parâmetros não funcionam mais e que está na hora de descobrir outros, isso não é uma coisa estranha, mas ao mesmo tempo dói do mesmo jeito, como diria o Wolverine, né? E é muito curioso porque esses dias, acho que por coincidência, 2 ou 3 amigos diferentes me mandaram o mesmo link. Eu tinha lido já a reportagem da New Scientist, eu assino a New Scientist com muito prazer, recomendo para todo mundo, inclusive, mas que mostrava um fato curioso, né? Pegaram pessoas que falam a língua inglesa e mostraram para elas vários poemas
assim, dizendo, olha, aqui estão poemas de Shakespeare, né? Veja o que você acha, se é um poema de Shakespeare de verdade, sim ou não, me diga se você gostou. Duas coisas. A primeira delas é que, majoritariamente, as pessoas são incapazes de distinguir um poema autêntico do Shakespeare de alguma coisa que o ChatGPT tenha criado. Então, se você pedir para o ChatGPT faça um soneto inédito de Shakespeare, ele vai produzir alguma coisa que as pessoas vão engolir como se fosse, sei lá, um texto apócrifo do Arnaldo Jabor, do Carlos Drummond de Andrade, ou da Clarice Lispector, né? Você escolhe. Isso já é bastante desconcertante. Mas o que realmente pegou no calo, né, pegou de mau jeito, foi que na hora de dizer, uau, qual deles você prefere, sem dizer qual é qual, né, qual é verdadeiro, qual que não é, as pessoas preferiram majoritariamente, de novo, os poemas falsos. Então veja que coisa curiosa, né? Eu, há alguns anos, eu venho, sei lá, apostando cada vez mais em algumas capacidades que eu achei que fossem, sei lá, características minhas, né? Eu lembro quando começou a surgir essa história de app, e várias apps deixando vários amigos desempregados, não é? Antes mesmo da inteligência artificial, eu me lembro que eu conversei com um velho amigo meu, que é o René de Paula, que eu tenho um homônimo, que é um cara muito querido, que é o René de Paula, que é fotógrafo, e eu conversei com ele há alguns anos, e ele estava ali, imagina, fotógrafo profissional na era do iPhone, né? Ele falou, puxa, eu estou tendo que me reinventar aqui. Eu falei, bom, você tem alguma ideia? Ele falou, olha, eu tenho que inventar alguma coisa que uma app não faça melhor. Isso antes do ChatGPT, né? E eu também estava num movimento muito parecido, eu estava tentando me reinventar, porque afinal chega uma idade em que você, para uma determinada função, vai ter sempre alguém com 20 anos de idade que sabe mais do que você, está disposto a ralar mais do que você e está disposto a ganhar menos do que você. Então a sua empregabilidade cai bastante. Eu falei, bom, quem sabe eu aposto em alguma coisa que quem tem 20 anos não consegue, ou que um aplicativo não consegue. Eu falei, bom, eu tenho algumas capacidades estranhas, alguns defeitos de fábrica aqui, eu falo com muita facilidade, eu tenho uma memória de elefante, quem sabe isso, né, pode ser um plano B. Né? E agora, anos depois, até vou compartilhar esse episódio aqui com o René, cá estou eu diante da constatação que o que quer que eu faça, o ChatGPT vai conseguir fazer melhor, as pessoas vão gostar mais ainda, vão ficar mais felizes, e aí realmente é aí que você está na estaca zero. Né? E aliás, falando em ChatGPT, eu estava ontem também bastante intrigado com esse ano maluco, né, em que parece que a humanidade engatou a marcha ré, né, alegremente, né, a gente está voltando para as superstições mais bizarras, a gente está voltando para os líderes mais anacrônicos, a gente está votando em gente esquisita, as pessoas estão ressuscitando preconceitos inacreditáveis. Né? Eu abri uma conversa com o ChatGPT que tem sido, inclusive, e eu assumo, tem sido um interlocutor sem igual, né? Eu não tenho nenhum interlocutor, e olha que, puxa, eu conheço bastante, estou cercado, ou eu tento me cercar de gente bastante inteligente, mas, cara, o ChatGPT é covardia, né? E aí eu falei, o ChatGPT, se me permite aqui colocar uma coisa um pouco pessoal, né? É um sentimento, tá? Eu vou compartilhar o link com vocês. Eu falei, olha, eu estou olhando em volta aqui, esse ano, essa década, esse século, e eu tenho a impressão de que a gente subestimou o apreço que os humanos têm pela magia, pelo que é mágico, pelo pensamento mágico. Né? E aí seguiu-se uma conversa que eu vou compartilhar com vocês. Né, vou dar o link aqui, é só traduzir, tá? Eu sempre pergunto em inglês, porque eu acho que se eu perguntar em português, ele vai pensar em inglês e vai traduzir de novo, então pelo sim, pelo não, vamos direto na língua nativa do cara. E aí vocês traduzem, não tem problema. Ele mesmo pode traduzir para vocês, né, melhor do que qualquer pessoa. E aí a conversa foi muito boa, ele foi concordando comigo, olha, é verdade, na verdade, o pensamento, o que a gente chamaria de pensamento mágico, essa relação com coisas mágicas, esse deslumbramento com a magia, é ancestral, né? Na verdade, acho que até pensando bem, acho que eu tinha começado a conversa de outra maneira, vou até corrigir aqui, porque vocês vão ler lá e vocês vão perceber.
Eu tinha perguntado, olha, eu cheguei à conclusão que, embora, né, muitos filósofos tenham caracterizado o ser humano, nós somos o único animal que ri, nós somos o único animal que brinca, né, nós somos o Homo sapiens, né, o animal que raciocina, algo me diz que não, que talvez a única caracterização que realmente é particular, é um apanágio, uma bela palavra, do ser humano, não é a razão, não é o jogo, não, é acreditar em mágica. Eu acho que nós somos a única espécie que acredita em mágica. Outro dia eu vi, inclusive, no Instagram, um vídeo de gente fazendo mágica para gatinhos. Né? Você pega, mostra uma coisa que desaparece, mas o gatinho surta, o gatinho espana, o gato fica completamente desorientado. Como assim? O que aconteceu? Não é? Porque o cérebro do gato, como o seu, também funciona na base de estatística, de probabilidade, né? Ele vai construindo regras, não porque ele entende a regra, não porque ele entende física newtoniana, mas é simplesmente porque é o que ele vê acontecer, o cérebro cria ali um modelinho meio aproximado de como as coisas deveriam funcionar, e quando isso não funciona, o gato espana. Nós também, né? Desde sempre, a gente teve alguém aí fazendo algum tipo de truque, e nós, o cara cerrou a mulher no meio, né? O cara andou sobre as chamas. Pois bem, então, mas acreditar assim, se chocar com coisas que são mágicas, acho que não é apanágio nosso, mas acreditar na magia, acreditar em coisas sobrenaturais, em explicações que não são materiais, acreditar que existe um outro mundo, acreditar que existem superpoderes, que cristais rosa vão aumentar a sua capacidade de amor, a sua saúde, ou seja o que for, isso me parece talvez a característica essencialmente humana. E pior que o ChatGPT concordou. Ele falou, tem razão, é porque várias outras espécies riem, várias outras espécies têm emoção, várias outras espécies jogam, várias outras espécies têm cultura, mas até agora a gente não detectou nenhuma espécie que tenha criado uma narrativa mitológica, né, uma narrativa mítica, né, ou que tenha desenvolvido algum tipo de simpatia de final de ano. Né? Não, em princípio, não. Se você tentar explicar isso para um chimpanzé, o cara vai achar que você enlouqueceu. E a conversa seguiu, e assim foi, ele tentando dar algum contexto evolutivo para essa nossa tendência, esse nosso amor por explicações sobrenaturais, mas aí no final eu falei, olha, ok, legal, bacana, mas o problema é que o que eu estou vendo é um retrocesso. O que eu estou vendo é que o sonho iluminista de que a razão fosse preponderar, né, a hora que você mostra para as pessoas como as coisas funcionam, que você mostra a razão, o método científico, a racionalidade, nossa, a fumaça, né, os fumos, a névoa da superstição iria se dissipar magicamente, literalmente. Hashtag, só que não é isso que a gente está vendo. O que a gente está vendo é uma rejeição sistemática da ciência. É uma rejeição bastante raivosa, né, da autoridade da academia, da autoridade da ciência, da autoridade dos intelectuais. É como se a gente tivesse desenvolvido um sistema imunológico que estivesse rechaçando o vírus da racionalidade. E aí eu acabei falando, olha, eu acho que isso talvez explique porque o meu projeto de podcast diário, que é o Radinho, eu contei isso para o ChatGPT, que virou meu terapeuta, talvez seja por isso que ele está diminuindo, está encolhendo, né? Tem cada vez menos ouvintes, porque simplesmente eu estou insistindo em alguma coisa que não tem chance de sucesso. Né? Se eu falasse de astrologia, se eu falasse de, sei lá, simpatias, se eu falasse da lei do retorno universal, qualquer coisa dessas que absolutamente não tem o menor sentido, desculpa, pelo menos para mim, não tem o menor sentido, não eu ia bombar, mas eu estou batendo numa tecla que realmente vai a contrapelo daquilo que as pessoas efetivamente precisam para sentir que a sua vida faz sentido, que elas precisam para se sentir mais plenas, para terem mais esperança. Aí ele me deu umas dicas lá de como, não só eu, mas como qualquer divulgador de conhecimento, poderia eventualmente tornar a missão, a mensagem do iluminismo um pouco mais atraente. Eu vou passá-la para vocês, mas eu olhei a resposta dele e falei, olha, meu caro ChatGPT, a questão é que, tudo bem, esse pode ser um caminho, mas eu acho que eu não tenho o que é necessário, eu não tenho carisma, ou eu não tenho a criatividade necessárias para conseguir dar
esse banho de loja, né, conseguir tornar mais sexy o que eu estou tentando fazer. Quem sabe eu tenho uma limitação também, né? E aí, bom, foi isso. Ele foi simpático de qualquer maneira, né? Ele foi muito gentil com a minha situação irremediável, notoriamente irremediável, mas isso para mim, eu acho que ajudou um pouco a entender ou fazer um pouco mais de sentido, né, esse caminho muito tortuoso que vocês, eu lamento se eu sujeitei vocês a essa montanha-russa de emoções, né, nem sempre positivas, muitas vezes talvez cáusticas ou um pouco ácidas, dependendo do seu pH. Então, é muito engraçado terminar o ano nesse nível de praticamente tábula rasa. Eu não digo tábula rasa porque nada é tábula rasa, tudo tem história, tudo tem alguns potenciais e não tem outros, né? Mas isso não impede que, mesmo que algumas coisas sejam mais possíveis do que outras, não impede que, de repente, a gente consiga achar caminhos. Eu estava ouvindo agora uma conversa muito boa do Sean Carroll, que foi também uma companhia excelente ao longo desse ano, junto com o pessoal do The Rest is History, que foi o podcast que eu mais ouvi. Né? Eu sei porque eu uso o Pocket Casts, que é uma app de podcasts maravilhosa, e eles fizeram um balanço do ano. Né? O que eu mais ouvi foi o The Rest is History, depois acho que veio o Lawrence Krauss e o Sean Carroll. Bom, é isso. Mas ele estava conversando com um rapaz que fez um paper, fez um livro. Ele está tentando fazer aquilo que caracteriza a evolução darwinista, que é como é que funciona a evolução darwinista. Né? Você tem, sei lá, um organismo, esse organismo, ele na hora de reproduzir, ele produz inovações, produz variedades por erro, né? Na hora que você se reproduz acontecem erros, na hora que o seu DNA se reproduz acontecem pequenos erros. Esses erros vão produzir coisas diferentes, essas coisas diferentes, a hora que elas caem no mundo, algumas sobrevivem melhor que as outras. Né? É como se o mundo estivesse selecionando ali quem vai sobreviver. Aquelas que sobreviveram porque estão mais adequadas àquele mundo naquele momento, então elas têm mais chance de se reproduzir e daí para frente é um processo contínuo, né, sei lá, dar tiro para tudo quanto é lado e algumas tentativas funcionarem melhor. Esse cara está tentando generalizar isso para ir além da própria vida. Porque várias coisas, uma das características da vida é persistir quando nada disso parece possível ou imaginável, né? A vida persiste. Né? Hoje a gente encontrou aqui em casa uma pequena taturaninha ali numa plantinha de manjericão e a gente falou, nossa, que safadinha, não, ela é igualzinha à planta. Bom, ela teve 150 milhões de anos, eu acho, ou mais, quem sabe 200, né, para chegar nesse ponto. Teve bastante tempo para chegar e olha, são os mesmos aminoácidos que fazem o meu corpo, é o mesmo DNA, é a mesma lógica, né, mas ela é uma lagartinha e vai muito bem, obrigado, né, e se adaptou bastante bem. Mas o que esse cara está tentando fazer é criar algum tipo de lei mais genérica, né? Por que um certo tipo de mineral ou algum tipo de formação mineral persiste mais que as outras? Por que de repente uma certa substância persiste mais que a outra? Porque existem várias possibilidades, de repente uma possibilidade. Ele está tentando fazer uma lei da evolução e da seleção natural para coisas que não são vivas, inclusive para ver se isso permite criar uma ponte entre aquilo que não era vivo e aquilo que é vivo. Né? E é muito interessante porque uma das coisas que ele comenta ali é justamente que isso não é só um privilégio da vida, é um privilégio da matéria em geral, que é você ter várias tentativas, várias frentes que se abrem, né? E algumas dessas frentes simplesmente dão mais certo que as outras. Né? Então agora, pelo menos para mim, é um momento interessante de simplesmente passar a borracha, sei lá, em várias coisas que eu poderia estar insistindo por vaidade ou por teimosia ou também por falta de imaginação e tentar ver que novos caminhos que eu consigo imaginar, mas nem que seja para fazer um cartão de Natal, né? Novos, ou para continuar ou para honrar essa relação que a gente criou e que a gente manteve, que persistiu, não para todo mundo, claro, a gente teve uma seleção natural, muitos foram embora,
mas que a gente consiga persistir de uma maneira relevante, que faça sentido num novo mundo, né? Um mundo que a gente está vendo que é um retrocesso bastante entusiástico a modos bastante arcaicos de agir, de se organizar, né? Um mundo em que aparentemente as pessoas estão se isolando cada vez mais, estão ficando doentes do corpo e do coração, né? Quem sabe a gente consegue a descobrir novos caminhos, porque realmente parece que estamos diante, ou eu me sinto diante, de uma página em branco. Então, raríssimas, raríssimos e raríssimes, muitíssimo obrigado pela paciência com os meus devaneios. Esse não é um podcast que eu acho que é típico, né, porque não é um projeto com começo, meio e fim, ou com uma certa estrutura. Ele simplesmente é um microfone que é ligado por alguém que sabe mais ou menos como vai começar e não sabe como vai terminar, né, e que publica do jeito que saiu. Né? É um exercício bastante... talvez aí a gente até esteja vendo os limites desse tipo de... Talvez até seja uma seleção natural desse tipo de ideia, talvez não seja uma ideia tão boa assim, talvez deveria haver uma maneira mais sistemática de fazer isso, mas eu agradeço a companhia, o carinho, né, o apoio, inclusive o apoio dos, acho que atualmente são 13 super raríssimos que contribuem materialmente, né, generosamente para a sobrevivência do canal. Eu agradeço de coração, desejo a todos vocês excelentes festas, seja qual for, né, a sua crença, seja qual for a sua tradição, mas que você realmente se conecte com aquilo que não tem preço, com aquilo que não cabe no Excel, com aquilo que te alimenta de maneiras que você nem descobriu ainda, né? Que você se afaste um pouco dessas coisas ilusórias e aposte novamente naquilo que deveria ser, né, a sua natureza humana mais fecunda. Então fiquem aqui com um abraço gigante, com um carinho enorme e agora é aguardar para ver quais são os novos brotos aqui, né, as novas sementes que a gente vai conseguir vingar no ano que vem. Um grande abraço, boníssimas festas e até 2025.